A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa oração da meia-noite. Irmãos, para nossa reflexão, eu vou deixar para vocês 5 orações mais poderosas da Bíblia no Antigo Testamento. A palavra do Senhor fala sobre a primeira oração, que foi a oração de Josué. Josué, irmãos, foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés e liderar aquele povo que foram libertos lá do Egito e que seguia para a terra prometida. Mesmo diante de todas aquelas dificuldades que eles enfrentaram, as pessoas sofreram durante 40 anos caminhando pelo deserto. E Josué não desistiu nem desanimou diante de tantos anos, pela qual o povo de Israel, irmãos, deveriam levar pelo menos 40 dias, mas por causa da desobediência, eles tiveram que levar 40 anos rodando em volta ali no meio do deserto. Atendendo ao chamado de Deus, ele comandou a destruição de Jericó, uma cidade de muros que eram muito altos e portões de ferro. Isso fez com que 5 reis cananeus se reunissem para tentar destruir Josué. Porém, esse grande exército não foi capaz de destruí-lo. A Bíblia conta que esses inimigos perceberam que iriam perder a terra e ficaram aliviados ao verem que o dia estava terminando, pois sabiam que dificilmente seriam capturados na escuridão da noite. Mas eles se esqueceram de que Deus estava com o seu povo e que Josué era um homem de oração. Naquele momento, irmão, Josué pediu ao Senhor que prolongasse o dia para que pudesse terminar o combate. Ele clamou para que Deus parasse o sol e um milagre maravilhoso aconteceu. O sol parou e assim o exército de Israel pôde derrotar os seus inimigos. Essa é a primeira oração. A segunda oração, também poderosa, foi a oração de Ana. Ana era uma mulher que teve um casamento abençoado com um homem chamado Eucana. Ele era temente a Deus e amava muito a sua esposa, a sua mulher. Porém, Ana guardava uma tristeza muito grande em seu coração. Ela não conseguia engravidar. E para piorar a situação, a segunda esposa estava grávida, engravidava com maior facilidade e tinha vários filhos. Naquela época, irmãos, o homem poderia ter várias mulheres, E Penina, que era o nome dela, tinha vários filhos e zombava de Ana por causa da sua esterilidade. Cansado de tanta angústia, humilhação, Ana decidiu orar em favor da sua situação e disse a Deus que se ele desse um filho, ela consagraria para fazer parte da obra do Senhor. Deus ouviu a sua oração e o seu quebrantamento, a sua sinceridade, e lhe deu um filho chamado Samuel, que se tornou um dos grandes profetas mais importantes. Tanto é que foi ele quem ungiu Davi como rei de Israel. Depois disso, Ana foi abençoada com mais 5 filhos. A terceira oração, que é uma oração poderosa, foi a oração de Ezequias. Ezequias, irmãos, foi um rei da tribo de Judá, que era descendente de Davi. Naquela época, o exército da Síria já havia destruído 10 tribos, das 12 de Israel, e Deus havia permitido que aquilo acontecesse porque aquelas tribos se voltaram contra o Senhor. A tribo de Judá seria a próxima a ser atacada. E o rei da Síria enviou cartas a Ezequias pedindo que ele se rendesse. Além disso, irmãos,
esse inimigo zombou do poder de Deus, dizendo que era impossível que Deus pudesse livrar aquele povo. Mas Ezequias era um homem de Deus que sempre foi obediente e tinha muita fé. Ele apresentou aquelas cartas que o rei tinha mandado para ele, ameaçando, apresentou o Senhor e orou pedindo a misericórdia de Deus. Não deu outra coisa. Deus ouviu o seu clamor, trouxe um grande livramento. Ele enviou um anjo, irmãos, à terra e matou, em uma única noite, matou 185 mil homens dos vizinhos, ficassem muito incomodados e assim decidiram unir para destruir Judá. A Bíblia conta, irmãos, que um exército enorme, com mais de 1 milhão de soldados, foi montado para derrotar o povo de Israel. Diante dessa ameaça, Josafá fez o quê? Caiu de joelhos e clamou a Deus de Israel para que isso ocorresse, porque não havia como escapar, né, irmãos? Depois disso, surgiu no meio do povo um profeta que levou a resposta de Deus ao rei. Escutem só, irmão, o que o profeta falou. Escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa do exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Irmãos, disse ainda o profeta para o rei e o povo: não tenham medo, nem desanime. Saem para a frente, enfrentá-los pela manhã, e o Senhor estará com vocês. Segundo a Crônica 20. Josafá, então, irmão, se encheu de esperança com esta palavra e, atendendo a ordem de Deus, colocou os músicos à frente do exército para louvar o Senhor. Enquanto chegaram ao local de batalha, todos os inimigos já estavam mortos, porque a noite anterior o Senhor havia Josafá: tu és o Deus, ó Pai, que está aqui neste lugar. Eu quero agradecer a ti, Deus, porque o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem nos abençoado. Eu já posso sentir a tua presença aqui neste lugar. Abençoe as tuas filhas, teus filhos. Abençoe, Deus, todos aqueles que estão orando comigo, Deus, estão acreditando fielmente que as suas orações estão sendo ouvidas. E eu creio que estão sendo ouvidas, porque o Senhor já tem abençoado muitas pessoas através das nossas orações. Ó Pai querido, muito obrigado. Deus, é a oração que eu faço e agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Irmãos, que Deus te abençoe, ficam na paz do Senhor. Você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e até a próxima oração, em nome de Jesus.